Namaskar. Saudações a todos. Vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre edificação do templo mágico e consagração dos instrumentos ritualísticos. Nós então falaremos dos 4 instrumentos ritualísticos, ou as 4 armas do mago, tá? O bastão, o punhal, a taça e o pentáculo, ou o pentagrama. Essas 4 armas mágicas, elas são tradicionalmente utilizadas nos ritos de magia cerimonial. Cada uma representa um elemento e tem um atributo, especificações, direções. Nós iremos falar sobre isso hoje. Eu acredito que essa será a nossa última videoaula nesse local, porque iremos transferir as nossas aulas para o nosso templo. Temos o espaço já separado, que é a nossa antiga loja da OLN, da Ordem do Lótus Negro. Estava passando por reformas e eu reservei um espaço justamente para a gente montar o templo completo, com altar, com colunas, né? Com tudo que diz respeito às práticas de alta magia. É claro que quando nós falamos de templo mágico, estamos falando também de círculo mágico. Um círculo mágico, seja pintado no chão com giz ou com carvão, ou simplesmente desenhado com fita adesiva, ou pintado no tapete, serve às vezes de templo. Se vocês não tiverem um espaço, não tiverem a sorte de ter um espaço disponibilizado, que você vai utilizar exclusivamente para as suas práticas cerimoniais, se você não tiver esse espaço, você vai ter que montar o seu templo no seu próprio quarto, né? Ou num espaço que você possa lançar o círculo, né? E depois retirar todo o material e guardar. Nós daremos essas opções. Temos os círculos mágicos permanentes, que são pintados ou feitos com fita adesiva colorida, e os círculos mágicos temporários, aquele círculo mágico que você cria com materiais como giz, carvão e outros, para você simplesmente fazer o ritual naquele momento e depois apagar o círculo, e no outro ritual, na outra prática, você montar um outro círculo diferente, um para cada dia da semana. São 7 círculos mágicos, cada um direcionado para um dia da semana, para uma potência planetária específica. Lua, Sol, Mercúrio, Marte. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia da semana tem um círculo mágico, é fácil de montar, é rápido. E você constrói para aquele objetivo daquele cerimonial, daquele dia da semana, entendeu? Os círculos mágicos permanentes não podem ter essa variação toda. Você vai ter que escolher os nomes divinos, você vai ter que definir o que você vai pintar, né? Ou você vai escrever naquele local. Nós teremos que ter um duplo cuidado com relação a isso, com relação aos círculos mágicos permanentes, porque eles não permitem alteração. Hoje, nessa aula, eu optei em falar sobre as 4 armas mágicas, falar sobre os 4 instrumentos ritualísticos, porque nós iremos depois simplesmente fazer uso deles. Nós iremos consagrá-los e em seguida fazer uso deles até o fim do curso de alta magia, que leva 2 anos. Então, durante os próximos 1 ano e meio, nós utilizaremos muito os 4 instrumentos ritualísticos, as 4 armas mágicas. Muito da prática da magia cerimonial ou da alta magia, né, mesma coisa, é realizada através dos 4 instrumentos mágicos, que alguns magos preferem usar o termo as 4 armas mágicas. Outros não gostam do termo armas, preferem usar o nome instrumentos ritualísticos ou instrumentos mágicos. Cada um dos instrumentos mágicos está relacionado a um elemento e deve estar aqui nesse altar. Eu coloquei os 4 instrumentos relacionados à direção do ponto cardial correspondente. Então temos aqui o bastão, o arco leste, o punhal, fogo, o sul, a taça, né, a água, para o oeste, e o pentagrama, a terra, para o norte. Os 4 elementos, cada um no seu quadrante. E os 4 elementos que estão relacionados às 4 armas do magista, aos 4 instrumentos cerimoniais e aos 4 animais sagrados da visão de Ezequiel, representam em síntese sagrado tetragramaton, ou nome secreto de Deus, Yud, Re, Vo, Re. Esses 4 verbos do magista também estão relacionados aos 4 animais sagrados da visão de Ezequiel, no Apocalipse de João. E esses 4 animais sagrados, ou
ou 4 criaturas sagradas, chamadas de guardiães do céu, foram relacionadas aos 4 elementos. Então vejamos, o bastão, que em nossa tradição está relacionado ao elemento ar, ele está relacionado ao verbo do querer, e a criatura sagrada do ar, que é o anjo, na visão de Ezequiel, ou querubim. Então temos aqui o bastão. O punhal, que em nossa tradição está relacionado ao elemento fogo, ao simbolismo do fogo, e representa o verbo ousar, e a criatura sagrada do leão, ok? Então temos aqui o punhal. E aqui temos a taça, que está tradicionalmente ligada ao elemento água, ok? Representa o verbo saber do magista, e é representado pelo animal sagrado da águia. Então, a taça. E aqui temos o pantáculo, que tradicionalmente está ligado ao elemento terra, ao verbo calar do magista, o 4º verbo, e é representado pelo animal sagrado do touro. Então temos aqui o bastão, o arco leste, o punhal, fogo, o sul, a taça, a água, para o oeste, e o pentagrama, a terra, para o norte. Os 4 elementos, cada um no seu quadrante. Agora vamos falar do punhal. Existem várias formas de punhais que você pode utilizar na magia cerimonial e que você pode providenciar no mercado. Alguns punhais são exóticos. Esse aqui realmente você não vai encontrar no Brasil. É um turba tibetano, um punhal ritualístico tibetano. Na verdade é nepalês, mas eu utilizo em minhas práticas pessoais, foi consagrado, etc. e tal. Ele é utilizado por monges tibetanos, utilizado por xamãs nepaleses tibetanos para conjurar e evocar forças demoníacas. Gente, a menos que vocês sejam ferreiros, soldadores, trabalhem com ferragem, seja o que for, vocês não vão conseguir produzir o seu punhal pessoal. Você vai ter que comprar, você vai ter que escolher. Então, eu darei alguns exemplos. O punhal, ele deve ser curto e cômodo para caber na mão do magista, ok? É assim que você segura, normalmente. E ele não deve ter nenhuma parte de plástico. O interessante da parte de madeira é que você pode pintar o nome de Micael, o nome do regente do fogo, que é Jin. Você pode escrever o seu nome secreto, o seu nome mágico secreto, pintando na empunhadura da madeira, se você quiser. É essa a vantagem. A questão toda de se usar madeira é porque existe aquela crença que a madeira isola o magnetismo, mas em termos de energia sutis, isso não é exigência, porque a energia sutil não vai te dar um choque, ok? Então você não precisa ter necessariamente um punhal de empunhadura de madeira. Eu já tive muitos punhais, inclusive os punhais templários, que são formas, lembram ao crucifixo, são um pouco mais longos, não são muito operacionais, são um pouco compridos demais, não gostei muito, mas tem gente que admira e gosta muito dos punhais templários. Se você sentir uma identificação, pode adquirir um punhal templário, ok? Geralmente eles são de empunhadura de madeira mesmo. Esse aqui é um punhal simples, comprado em lojas esotéricas, parece eu acredito um punhal estilo cigano. Tem algumas partes de plástico e é todo de metal. Já utilizei muito, funciona da mesma maneira. Mas esse é gosto do freguês. O punhal ele é muito utilizado para trabalhos que envolvam algum tipo de luta, de conflito, ou seja, ele usa uma determinação sobre alguma força evocada, seja uma elemental, um espírito antagônico. Então ele representa um comando. Como o punhal é ligado ao elemento fogo e à vontade atuante do espírito, ele pode ser utilizado em rituais que envolvam atos de conflito, de determinação, de luta mesmo. Você pode utilizar para comandar entidades astrais antagônicas, direcionar forças elementais e até mesmo ameaçar. Pode acontecer alguma vez de você sentir um desequilíbrio dentro do círculo, depois de uma invocação ou de uma evocação. Se você sentir que tem alguma energia estranha, não duvide de utilizar rapidamente o punhal, fazendo pentagramas no ar, riscando no ar, porque ele vai dissolver os coágulos fluídicos que as entidades utilizam para se manifestarem e para atuar no plano físico. Ou seja, para a entidade astral que não tem corpo físico incidir sobre o plano físico, causando algum tipo de fenômeno tipo podergás
ou até mesmo tocar em você, ou até mesmo derrubar objetos, ele precisa retirar, vampilizar energia dos elementos, somente energia, por exemplo, energias elétricas, energias magnéticas, energia dos cristais, dos incensos, do fogo que está sendo utilizado, até a sua energia vital humana, a sua energia etérica, ele pode vampirizar para poder se manifestar, para poder agir sobre o plano físico. Isso é assim com qualquer entidade astral. Você utiliza o punhal para dissolver essas formações fluídicas, para dissolver esses coágulos fluídicos, que é o corpo que ele utiliza, cria uma espécie de corpo para ele poder se manifestar. Com o punhal você dissolve essas formações fluídicas, esses coágulos fluídicos, e ele não tem mais um corpo físico para poder interagir, para poder agir no plano de asiático, que é o plano que vivemos, o plano físico, material. Ok? Você não precisa ver uma entidade para ela ter atuação sobre o plano físico. A entidade age sobre o plano físico, tem força às vezes para mover objetos, para derrubar coisas, ok? E até mesmo para criar acidentes. Arranhões, inclusive, a gente vê muito efeito desse tipo, entidades que agridem, entidades agressivas, se ela retirar energia de algum lugar. E essa energia ela retira geralmente do ambiente. Né? Seja energia telúrica, seja energia magnética, energia vital humana, energia do fogo, do incenso que está ali, que está disponível. Então você, com o punhal, você dissolve essas formações fluídicas, dissolvida, dispersada, e ele não tem mais capacidade de interagir e agir sobre o plano físico. Vamos então ao simbolismo e atribuições da varinha de comando ou do bastão de comando. Essa vara de comando, que é a varinha, ela, segundo a tradição, ela pode ser feita de ramos, madeira proveniente de abelheira, amendoeira ou cedro. Essa aqui, se não me engano, foi feita com madeira de amendoeira. Se você for seguir a tradição, deve ser cortada essa madeira num só golpe, num domingo de manhã. Segundo a tradição, você pode utilizar várias dessas madeiras, né? Abelheira, amendoeira. Se eu não me engano, essa aqui foi feita com madeira de amendoeira. Foi cortada no domingo de manhã, como reza a tradição. Mas pode ser qualquer dia de manhã que você se sinta bem, inspirado. Mas se você quiser seguir a tradição, corte no domingo de manhã e tente cortar com um só golpe, que é difícil. Mas a tradição recomenda que seja cortada com um só golpe. Mas não se deixe prender por essas exigências, ok? Isso é a exigência dos grimórios. O mago moderno ele deve se adaptar às circunstâncias. E enquanto o miolo estiver verde, o miolo ainda estiver novinho, você deve perfurar todo o comprimento da vara. Você deve tentar perfurar com um metal. Eu usei um metal, uma haste de metal, para perfurar todo o interior do miolo dessa varinha e introduzir um fio de cobre, ok? Um fio de cobre deve ser introduzido de ponta a ponta para sair na extremidade, na outra extremidade, de uma extremidade a outra, introduzindo então um fio de cobre. Nessa extremidade final, eu colei com Super Bonder um cristal, ok? Nem um cristal muito perfeito, mas se você quiser comprar aqueles cristais perfeitinhos, bem acabados, né? De ponta afiada, você pode colocar o cristal que você comprar. O importante é que a vara ela deve ter um comprimento que vai do cotovelo do operador até o seu dedo esticado. Olha só, ok? Esse é o comprimento que vai do cotovelo do operador até a ponta do seu dedo indicador. Essa vara aqui pertence a Camila. Eu já tive inúmeras varinhas mágicas. Eu já tive essa aqui, foi uma vara mágica feita de bambu. Hoje não está mais em uso, porque ela quebrou a ponta. Essa varinha mágica eu fiz é antiga, eu guardei ela por questão sentimental, não utilizo mais. Dentro dela, aqui eu botei uma rolha e coloquei aqui uma parte do fio de cobre ainda, ok? Que atravessa toda a vara mágica. Chegando na extremidade, eu coloquei um cristal, dessa vez um cristal mais lapidado, olha só, mais arrumado. Só que quebrou a ponta e inutilizou, já teve seu tempo de vida útil. Muitas vezes a pessoa coloca um nome mágico elemental da arma. Você batiza a arma com um nome mágico e você escreve com letras, alfabetos mágicos. Pode ser alfabeto celestial, alfabeto malaquim, runas, o alfabeto que você escolher. E coloca o seu nome, coloca o nome da arma que você escolheu,
tudo, mas o seu nome deve ser o seu nome mágico, não o seu nome da certidão de nascimento, deve ser o seu nome mágico que você deve escrever em algum alfabeto mágico, o nome que você deu como adepto. Por exemplo, o meu nome mágico de uso pessoal, vocês sabem, é Keteriel. Eu tenho um outro nome mágico que é secreto, eu utilizo só em rituais. Você deve escolher um nome mágico público, que você pode usar, e um nome mágico oculto, que só você utiliza, só você sabe, e durante seus rituais privados. E como eu disse, aqui tem o fio de cobre. Dentro desse bambu não tem só o fio de cobre. Aqui eu coloquei também pequenas pedras de cristal. O cristal serve para condutividade das energias. Então enchi também de cristais, pequenos cristais, junto com o fio de cobre, até essa parte. E coloquei uma gota do meu sangue. O importante é você dar você colocar uma característica sua. Você que fez o bastão, é seu. O bastão é a única arma que o mago realmente não pode comprar de maneira nenhuma. Ele tem que confeccionar, tem que fazer, porque representa a sua vontade espiritual, representa o seu Chuchu Anadi, o seu canal central, onde a serpente de poder, a Kundalini, é essência. Então o bastão é muito importante. O bastão é muito importante porque ele representa a vontade do mago sobre os planos, sobre as entidades, sobre as inteligências evocadas. É a única arma mágica que o mago deve confeccionar, jamais deve comprar pronto. Eu vejo que algumas pessoas compram bastões, varinhas de comando em feiras esotéricas. Isso é errado. Quem deve confeccionar o bastão é o próprio mago, da forma que for. Pode não ficar bonito, muito estiloso, mas é seu, você que fez. Okay? Nesse bastão que é da minha sacerdotisa, Camila, ele foi feito também com miolo, ainda mole, perfurou com metal, ok? E depois inseriu uma haste de fio de cobre até a extremidade superior. Aqui ela botou uns aramezinhos, botou uns cristais. Isso é a arte dela. É tão rude como a minha, é tão grosseira como a minha. Ela utilizou como alfabeto mágico o alfabeto das bruxas, também conhecido como alfabeto de Tebas, e escreveu seu nome oculto mágico. Desse lado de cá, ela escreveu o nome mágico da arma. Ela batizou esse bastão com o nome mágico e ela escreveu também com letras do alfabeto de Tebas. Podia ser alfabeto malaquim, tem outros tipos de alfabeto, podia ser rúnicos, O importante é que ela deu o toque pessoal dela. Tem pessoas que preferem escrever Rafael em hebraico, tá? Yod Revorê, porque Rafael é o elemento ar e o bastão, na nossa profissão, representa o elemento ar. Então, tem pessoas que preferem botar o nome de anjos elementares do ar, que rege o ar. Então, enfim, o bastão representa a vontade do mágico, representa o poder de sua Kundalini também. Olha, gente, não deve confundir o bastão, tá? Ou a varinha de comando com um cajado. O cajado pode ser meio torto, pode ser grandão. Em nossa tradição, o cajado representa o elemento terra, tá? É bem peludo. Ok? Então o bastão pode ter altura até do seu ombro, como você quiser. O cajado você deve empunhar com as duas mãos. Já o bastão mágico, a varinha de comando, com uma mão só. Ok? E como eu disse, você pode utilizar ela para escrever, ou a varinha de comando, para escrever sigilos no ar, para condensar uma energia em determinado objeto. Por exemplo, quando eu vou fazer trabalho com um espelho mágico, eu desenho símbolos no ar, em frente ao espelho mágico, das forças que eu estou invocando ou evocando. Consagrar objetos como cristais, para potencializar talismãs. São muito usos da varinha de comando. Você pode desenhar símbolos no ar dos planetas, você pode desenhar pentagramas e hexagramas no ar para invocar determinada força planetária, com a mão direita ou a sua mão destra, a mão que você usa para escrever, em direção ao alto. Talvez um instrumento que não possa ser chamado propriamente de arma é a taça. A taça lembra o sacrifício do herói, ou do Deus morto e sacrificado, que representa o sacrifício pessoal de cada um de nós na ascensão mágica, no caminho místico do mago, sacrificar as suas vontades pessoais, as vontades do seu ego, os seus apegos, as suas distrações, ao caminho iniciático, ao caminho da verdadeira obra, da grande obra, que é a deificação do ser humano, ou seja, a transformação do homem em Deus. Então, o sacrifício pessoal é lembrado pela taça. Dizem que é o único instrumento que você deve ganhar, ok? Eu realmente ganhei uma taça, uma vez. A taça também lembra o caldeirão, o caldeirão da morte e do renascimento. O
o caldeirão de Hecate e tudo mais. Então é um instrumento ligado também aos ritos tribais antigos. O caldeirão representa o útero, ok? De onde tudo vem a vida. E caldeirão, taça, representa também o renascimento. Tem um símbolo da pomba, né? Descendo sobre a taça. No lame, o símbolo da OTO, Ordem do Templo Oriente, que é a ordem da qual eu fiz parte há muitos anos. Então, quando você desce, o simbolismo da pomba representa o quê? O terceiro logos, o Divino Espírito Santo, o fogo de Deus, descendo sobre a taça. O simbolismo da taça que recebe o atame, né? O simbolismo do falo descendo sobre a vulva. Então, representando a união do Deus e da deusa. É um simbolismo antigo, né? O punhal representando o fogo, né? O falo divino, e a taça representando a deusa, a Quitéis. Então, é esse simbolismo. A taça pode ser de latão, bronze, prata, ok? Ou até de ouro. Pode ser até de vidro, mas nunca utilize de plástico. É até uma ofensa aos deuses você utilizar um cálice, uma taça de plástico. Você pode até substituir com um cristal, um vidro, apesar do perigo de quebrar, né? E eu já tive taça de pedra. O inconveniente é que a taça de pedra ela é muito pesada, mas era muito bonita, era grandona, e eu gostava de utilizar, fazer rituais cerimoniais mais religiosos com ela. Utilize a taça para trabalhos que envolvam sonhos, emoções, ok? Vidência. Todo esse tipo de trabalho relacionado ao elemento água pode ser utilizado para a taça. Algumas pessoas, mostra aqui, optam em colocar o pantáculo, né, o pentagrama, em cima da taça. Isso pode ser utilizado durante o ritual. Ela pode conter vinho, que é mais tradicional para os rituais, suco, em caso de uva, também para representar o vinho, se você for abstêmio. Você usa a taça também para colocar qualquer tipo de fluido, ok? Consagrar alguns tipos de objetos pode ser consagrado dentro. Agora vamos à apresentação de mais um instrumento mágico, uma arma mágica, uma ferramenta ritualística que é pessoal e intransferível, ou seja, que o mago deve confeccionar, nunca comprar, que é o pantáculo ou escudo. Tem várias formas de pantáculo e eu irei mostrar algumas delas. O importante é saber que o pantáculo ele lembra o escudo do caçador. Aliás, por isso que nós chamamos de armas mágicas, porque nós estamos nos remetendo a tempos muito antigos, que deram origem a essas 4 ferramentas ritualísticas ou instrumentos do mago. O pantáculo representa o escudo, tem a função também de proteção, tanto que alguns pantáculos são colocados sobre o tórax, lembrando um verdadeiro escudo de proteção. Gente, existem vários tipos de pantáculo. Dizem que existe tanto pantáculos quanto existe magistas, ou seja, para cada magista vai ter o seu pantáculo pessoal, que é pessoal e intransferível, que ele deve confeccionar. Existem pantáculos que são tradicionais, que já existem por aí. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu gosto muito de utilizar os pantáculos dos Grimórios de Salomão, principalmente esse do Egemeton, que é muito utilizado nos ritos de Goetia. Agora corta. A palavra pantáculo vem de panta, todo, então é uma visão da totalidade do universo. Na verdade, o pantáculo representa o domínio que o mago tem sobre o macrocosmo, ok? Sobre o universo exterior. O pentagrama representa o universo interno, o microcosmo do mago. O hexagrama representa o universo exterior, o macrocosmo. Então, a união do pentagrama e o uso do pentagrama e do hexagrama representa a união do microcosmo do mago interagindo e influenciando o macrocosmo, ou seja, o universo exterior. Nos ritos de magia cerimonial, somente de magia de Salomão, magia salomônica, você tem um pentagrama sobre o peito para servir como escudo de proteção e para exercer sua autoridade sobre as forças e entidades astrais evocadas. Você coloca o símbolo da entidade ou do espírito, seja um espírito elemental, seja um espírito goético, ou seja até de um anjo menor, no verso do pentagrama de Salomão, aqui atrás. Você coloca aqui atrás e sobre o peito. E esse hexagrama você impõe ao espírito, uma forma de ameaçá-lo, ou uma forma de obrigá-lo a cumprir as exigências, aos comandos do feiticeiro, do mago. Então, você aponta para a entidade no triângulo de conjuração. Nós iremos falar ainda sobre o triângulo de conjuração, formas e confecções, as suas variedades, em outro momento, não é este agora.
é um assunto rico e variado, mas que não é o momento e lugar agora de falar de triângulos ou de teurgia evocativa. Iremos falar em outra oportunidade. Então, hoje em dia, opto em utilizar esses pentagramas e hexagramas, que eu defino como pantáculos, tá? Nos ritos de magia cerimonial. Eu prefiro usar as formas tradicionais. Existem outras formas. Esses pentagramas, gente, e hexagramas foram confeccionados com madeira MDF, que é uma madeira leve e fácil de utilizar o pirógrafo. É com ele que eu utilizei para desenhar esses símbolos sobre a madeira MDF. Essa aqui é um pouco mais grossa, porque eu vou utilizar. Dizem que o pantáculo ele deve ter uns 2 centímetros de espessura e 10 centímetros de largura, mas o importante é que você segure ele confortavelmente em sua mão. Então, o tamanho do pantáculo vai variar de acordo com a mão do magista, né? O que não pode é você segurar de forma muito aberta, é segurar de forma confortável e segura, né? Então temos aqui, esse aqui eu desenhei de tinta vermelha, esse aqui eu coloquei com pirógrafo, ou seja, são variações. Tem que ser sempre de madeira? Não. Pode ser, no caso que tem pendurado, de preferência madeira ou papelão. Esses aqui são feitos de papelão, ok? Eu desenhei e pintei com tinta apropriada, ou seja, tinta para papel. Então, esses daqui foram feitos de papel. Eu guardo, eu utilizo eles se precisar até hoje. E são funcionais também. O pantáculo ele pode ser feito de os seguintes materiais: barro cozido, já vi até de cerâmica, de madeira, como é o caso aqui, de papelão e até de pedra. Eu já tive pantáculos diferentes desses de pedra, por exemplo, aquela pedra de São Tomé das Letras, que é bem fácil de manusear e um pouco mais leve. Já tive até de cerâmica, onde eu desenhei um pentagrama numa cerâmica quadricular. Então não importa o material, o importante é o simbolismo subjacente, implícito no pantáculo. E disso que eu vou falar agora. Hoje em dia eu prefiro esses pantáculos, que eu chamo de pantáculos, operativos, porque eles já pertencem à egrégora cabalística da magia de Salomão, já estão impregnados, esse simbolismo já tem sido desenhado, repetido, utilizado há séculos. Então é muito fácil você utilizar, inclusive para vários tipos de trabalho diferentes. Eu utilizo para evocar os elementares do quadrante, eu utilizo para evocar entidades no triângulo de conjuração e outros usos. Mas agora eu vou ensinar um outro tipo de pantáculo. Vamos falar agora do pantáculo dentro da visão da magia de Telemann, ou do sistema telêmico de Aleister Crowley. Telemann é o sistema desenvolvido por Aleister Crowley dos restos sobreviventes da aurora dourada, e que foi feito baseado nos escombros ou nos restos sobreviventes do sistema da magia da aurora dourada ou da Golden Dawn. Na visão telêmica, que é a mesma da extinta ordem da aurora dourada, o pantáculo deve representar uma síntese, uma abstração, uma espécie de conceituação que o magista tem de si mesmo sobre o universo. O pantáculo deve ser desenhado, deve ser pintado com símbolos que o mago mesmo se apropria, escolhe, e deve ser uma coisa muito pessoal, do entendimento que o mago tem sobre o universo em que ele habita, ou seja, a sua evolução pessoal dentro de um universo. Então deveria representar uma síntese do entendimento metafísico e espiritual que o magista tem sobre o universo. Claro, um universo mágico, um universo de forças vivas operantes, não um universo morto dos cientistas, um universo mecânico, ok? É um universo hoje em dia que se aproxima mais da visão da física quântica. Então por isso que eu disse no início que existem tanto pantáculos quanto existem magos ocultistas, ou seja, cada mago ocultista, cada magista vai construir o seu pantáculo pessoal, que é a sua visão pessoal e intransferível que ele tem do universo, ou do seu lugar neste universo mágico. Então, eu já tive vários pantáculos desse tipo, porque a visão do universo evolui, muda, e o pantáculo também deve mudar, evoluir. Então, o primeiro pantáculo que eu construí, quando eu comecei meus estudos metafísicos, de magia, de ocultismo, foi em 1995, 91, se não me lembro bem. E esse pantáculo era muito simples, muito objetivo, era um pentagrama e eu coloquei alguns símbolos meus lá, eu achei interessante, e com isso o pantáculo foi evoluindo, foi mudando. Eu fui fazendo cada vez pantáculos mais elaborados, porque minha visão do universo ia se aprofundando e ia se ampliando.
Então, por isso que o pantáculo, ele muda, esse pantáculo telêmico, o pantáculo clássico da magia cerimonial da Golden Dawn, ele é mutável, ele vai mudando conforme a gnose, o entendimento do universo do magista evolui. Eu irei mostrar aqui um outro pantáculo, que não é o mesmo pantáculo da magia de Salomão, mas também não é o pantáculo abstrato desse do sistema telêmico, mas que é muito útil também em termos de magia operativa, magia prática. Gente, esse pantáculo está sendo construído agora. É um pantáculo que a Camila está construindo, baseado em minhas orientações, e é um pantáculo elemental muito interessante. Ele vai ter aqui um pentagrama dourado, ok? Ainda não foi feito esse pentagrama, vai ser em material que se sobressai. Aqui em cima vai ter o nome mágico secreto da Camila, que ela vai colocar, e embaixo o nome do arcanjo Uriel e Adonai, já que Adonai é o nome metafísico, o nome místico de Deus em hebraico, regente da terra, ok? Então, Uriel, que é o arcanjo da terra, e Adonai, que é o nome místico relacionado à terra, o Senhor da terra, é a tradução correta. Ele tem seus usos operativos, ele tem usos mágicos. Olha só, cada cor está relacionada a um elemento: fogo, vermelho, terra, preto, ar, amarelo, verde, água. Então aqui nós estamos colocando os 4 elementos em confronto. É a doutrina da polaridade sexual: fogo, masculino, em frente à terra, feminino; ar, masculino, em frente à água, feminino. Então nós estamos aqui colocando em prática um conceito de polaridade, onde o masculino complementa o feminino, já que os 4 elementos podem ser personalidade, já que os 4 elementos podem ser vistos como manifestações de forças positivas e negativas, masculinos e femininos. Então, quando você quer invocar, por exemplo, uma salamandra do fogo, você coloca o pentagrama, que vai ter o pentagrama, apontado para cima, ok? Quando você quer invocar os gnomos da terra e o seu rei elemental Bota, você deve colocar o simbolismo da cor preta, que representa a terra, para cima, apontado em direção à entidade ou à força que você quer evocar. Quando você quer invocar um espírito do ar, relacionado ao seu guardião Pavana, ou Paralda, você coloca o pantáculo virado para cima, apontando na direção do quadrante que você quer invocar o espírito. Ou seja, o quadrante leste é o ar, o quadrante terra é o norte, e assim por diante. Gente, agora eu vou falar de outros segredos de uso do pantáculo, representante do elemento terra na magia cerimonial. Geralmente você coloca o pantáculo sobre a taça nos rituais, ok? Muitas vezes a taça é utilizada nos ritos eucarísticos de oferenda, onde se exige algum tipo de comunhão de bebida, de vinho. Como eu falei, a taça pode ser utilizada para colocar líquidos, seja refresco, seja suco de uva ou mesmo vinho, de preferência vinho. Você pode usar também o pantáculo para apoiar alimentos sólidos, tipo uva, pães consagrados, ou seja, algum tipo de alimento que você vai utilizar ritualmente nos seus ritos eucarísticos ou de comunhão, porque na magia cerimonial também existem também ritos eucarísticos. Então você pode utilizar para colocar algum tipo de erva, algum tipo de alimento, um pão consagrado, alguma fruta em cima do pantáculo, porque um dos segredos do pantáculo é que ele representa o corpo de uma inteligência celestial invocada. Ele pode servir de assentamento. Na magia cerimonial, o pantáculo ele pode servir de receptáculo, de assentamento das forças celestiais invocadas, ou até mesmo evocadas. Você pode colocar certos tipos de alimentos, ervas, correspondente à inteligência ou força celestial ou elemental invocada ou evocada, e esse pantáculo vai servir como assentamento, como receptáculo material de uma força invisível, uma inteligência ou de uma força, de uma entidade que não tem o seu corpo físico. Então, muitas vezes, o pantáculo é utilizado como assentamento também. Chegamos ao fim de nossa aula sobre
as 4 ferramentas, as 4 armas do mago: o bastão, a taça, o punhal e o pantáculo. Lembrando sempre que cada arma representa um dos 4 elementos, ok? Mas que essas armas, na verdade, que o manuseio e a manipulação dessas ferramentas exteriores representam uma espécie de alquimia interior, porque as verdadeiras armas estão dentro de você. O bastão lembra a lança do caçador. Diz que a mais antiga arma mágica é a lança, ok? E que era utilizada para caça. E também a seta, ou seja, está ligado ao elemento ar, principalmente no lado negro, porque tem analogia com a lança que voa pelo ar, com a flecha que voa pelo ar para acertar o seu alvo, que é um instrumento de direcionamento e de emissão de energias. Enquanto o pantáculo lembra o escudo, o bastão ou a vara de comando lembra a lança ou a flecha. O punhal, suas várias formas, está associado à metalurgia, à construção de armas de bronze, de metal. Então, o domínio, a conquista do fogo. Por isso, o punhal, na nossa tradição, está relacionado ao elemento fogo, porque é uma grande conquista da humanidade saber moldar metais, saber a metalurgia, a arte, o segredo da metalurgia está ligado aos mais antigos deuses forjadores, do Balcaim e todos os outros. Então, é o punhal, o fogo.